uma cidade em que a configuração do povo deixa explícito o efeito, o impacto da miscigenação. Uma cidade onde a diferença racial, a diferença de cor de pele dos bairros chamados nobres para os bairros chamados de periferia, os bairros de pessoas de classe financeira, social mais baixa, deixa explícito, deixa explícito o apartheid, deixa explícito o quanto a raça branca conseguiu ter sucesso na sua criminalidade e manter os povos que ele conseguiu, através da violência, da manipulação, submeter, como esses povos se acostumam a essa posição. Essa cidade, a que me refiro, é a cidade de Recife, na qual existem muitos símbolos do sadismo da branquitude. Símbolos que a branquitude não se dá nem ao trabalho de esconder. Como alguns exemplos que eu vou mostrar aqui nas imagens, como é o caso do Empresarial Casagrande, Edifício Banzo, Edifício Senzala e até um motel chamado Motel Senzala, no qual existem suítes e são chamadas suítes escravas, em que tem correntes para simular a época da escravidão oficial, em que brancos estupraram mulheres pretas livremente, e isso gerou a miscigenação que vemos ainda hoje, que hoje continua a miscigenação por estupidez da parte tanto de pessoas brancas, mas principalmente de pessoas pretas, de se submeterem a se misturar com essa raça criminosa que destruiu a nossa existência, que interrompeu o curso da nossa história e que deixa marcas dessa miscigenação, deixa marcas de alienação racial, em que pessoas pretas lutam contra si próprias em defesa do branco, em defesa do seu algoz. E não apenas pessoas pretas, mas pessoas de origem indígena também. Os indígenas foram aliciados muito antes das pessoas pretas, e juntamente com a ação da Igreja Católica, principalmente por parte dos jesuítas, eles passaram por processo de lavagem cerebral, principalmente as crianças indígenas, e com isso, com essa aculturação, eles influenciaram seus pais a abandonar a sua cultura indígena. E hoje vemos aí várias pessoas que têm feição indígena, mas que não têm noção nenhuma da sua história e, pelo contrário, se veem como branca, né? Porque no Brasil basta você ter uma pele clara que você já se vê como branco. A cidade do Recife é uma cidade muito danosa para a existência de pessoas pretas. Jovens, principalmente, eu falo isso com conhecimento da causa, porque eu já fui um jovem que morou na cidade do Recife. Esse vídeo serve também como mensagem a aquelas pessoas raríssimas pessoas pretas que têm um pingo de consciência racial no Brasil, para cuidado com seus filhos pretos ao conviverem, se acaso eles existirem, viverem, morarem na cidade do Recife, porque é uma cidade altamente perniciosa para a nossa existência. Somente a formação de núcleos panafricanistas, comunidades panafricanistas fechadas, em que nós tenhamos a nossa autonomia, a circulação da riqueza entre nós, ou seja, que tenhamos nossos próprios negócios, consumamos entre nós e tenhamos nossa tradição, nossa cultura bem solidificada dentro dessa comunidade fechada, para conseguir existir, não apenas existir. E eu detesto a palavra resistir. Ninguém tem de nascer para ver resistindo a nada. Nós temos de existir, prosperar, desenvolver e sempre em frente. E isso só se dá com a formação de núcleos, comunidades panafricanistas aqui no Brasil, principalmente cidades como Recife, cidades em que 99% das pessoas pretas são verdadeiros negros da Casa Grande. Eles matam e morrem para defender seu senhor, sua senhora branca. Essa é a realidade
dos pretos, não apenas em Recife ou Pernambuco, dos pretos do Brasil inteiro. A realidade é essa, infelizmente. Então nós precisamos ter altivez, nós precisamos reconhecer o nosso poder, e a nossa dignidade não deve ser medida a partir do padrão de outros povos. Esse é um problema muito grande que acontece com pessoas pretas aqui no Brasil, é que nós nos deixamos ser classificados, nos deixamos ser definidos a partir da ótica do branco. E o branco, ele só segue uma ótica. Ele é narcisista, ele é psicopata. Então, para ele, só o que importa é ele. Todos os outros povos, o branco só enxerga os outros povos de duas formas. Ou ele olha como coitadinho, ou ele odeia as outras pessoas. E quando eu falo que ele olha como coitadinho, não é olhar como coitadinho, vou ajudar. Não, é um olhar como coitadinho, ele tem prazer em ver, olha que coitado, porque ao ele pensar dessa forma, ele se acha, nossa, como eu sou superior àquele coitado. É assim que o branco pensa. Ou ele enxerga uma pessoa de outro povo como coitadinho, ou ele odeia. E é ótimo quando um branco odeia você, pessoa preta, porque significa que você está se posicionando, você não está deixando ser definido pelo outro. Quanto mais brancos me odiarem, mais significa que eu estou no caminho certo. Quando um branco começar a me elogiar e você desconfie de mim, porque muito provavelmente eu estarei traindo meu povo. Essa é a única forma que o branco responde à existência de outros povos. E nós precisamos superar toda essa lavagem cerebral que foi feita principalmente no começo pela Igreja Católica, mas hoje não apenas a católica, todas as igrejas cristãs, o cristianismo em geral, mas também a mídia. A mídia aqui no Brasil, posso citar a Rede Globo, principalmente, é uma mídia altamente brancocêntrica, que formou e deformou várias mentes para o racismo, para a dominação sádica psicopata da branquitude. Nós precisamos ter também a nossa própria mídia, para que as crianças, principalmente, que têm essa maior suscetibilidade aos impactos da imagem, para que elas vejam nossa imagem, a imagem do nosso próprio povo, de forma construtiva, a eles se verem como pessoas altivas, desenvolver a virtude, a coragem, determinação e a busca pela riqueza e pelo poder, porque só a riqueza, o poder, em vários aspectos, poder financeiro e poder bélico, principalmente, esses são os dois poderes necessários, urgentes, para que combatamos com a branquitude, porque não dá para conviver com eles, só dá para combater com eles, só dá para disputar riqueza com eles. Essa é a lógica do sistema que eles mesmos criaram, que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema que ele estimula aquilo que há de pior na espécie humana. Então, se é assim que o sistema funciona, nós temos de agir dessa forma e bater de frente com eles dessa forma. Mas existe um dos fatores primordiais aqui no Brasil, que dificulta isso, que é o fator miscigenação. Quanto mais miscigenação, mais autodestruição para o nosso povo. Então a formação de famílias, homem preto, mulher preta, é essencial. E esse tipo de configuração na cidade do Recife é raríssimo, é muito difícil de encontrar um homem preto em um relacionamento com uma mulher preta. Enfim, é uma cidade totalmente péssima. É uma cidade em situação péssima para a existência de pessoas pretas. Somos verdadeiramente caçados aqui pelos brancos, pelos vira-latas pardos e pelos próprios pretos, como eu falei. Então, só a formação de núcleos pan-africanistas podem trazer a nossa dignidade e o poder que merecemos e que precisamos conquistar para bater de frente com o branco nessa disputa por poder dentro desse sistema. Você, pai ou mãe de alguma criança, jovem preto na cidade do Recife, ou você saia dessa cidade, que é o ideal, para buscar uma cidade melhor, para que formemos uma comunidade nessa outra cidade, ou você eduque, incentive, estimule desde cedo o seu filho a obter
todo o aparato de conhecimento e de realização para que ele tenha poder financeiro, poder intelectual para bater de frente com a branquitude, para fugir da presença da branquitude, para que não tenhamos a dependência de consumo, principalmente da branquitude, na maioria dos casos, porque esse é um grande problema no Brasil, nós consumirmos de lojas de brancos. Então, se você tem um filho ou uma filha preto ou preta em Pernambuco, busque dar todo esse incentivo aos estudos, ao desenvolvimento da habilidade de comércio, também é importante, para que ele tenha uma renda, um poderio financeiro suficiente para que consiga esse poder mínimo para que nós consigamos realizar tudo aquilo que nós pretendemos enquanto povo. Essa é a mensagem que eu deixo aqui, porque a cidade do Recife, o estado de Pernambuco, o Nordeste em geral, é um lugar extremamente nocivo para a existência de pessoas pretas, extremamente perigoso. E só através do conhecimento das nossas raízes e desenvolvimento da nossa altivez, quebrando essa vontade, quebrando essas linhas que o sistema aqui tem de querer nos definir, só assim é que nós conseguiremos ter aquele posicionamento mínimo necessário para que alcancemos todos os nossos objetivos e fujamos da convivência com brancos e fujamos desse domínio sádico e psicopata da raça branca.